confinados, né, eram açoitados com chicotes, como aqueles ali que tem na parede, chicote de uma ponta, e seriam então precisos vários açoites para que marcasse o corpo do escravo. E como isso cansava o braço do feitor, que era quem batia no escravo, eles resolveram inventar esse outro. O bacalhau tem 3 pontas, né, e com poucos açoites, já marcava em vários locais o corpo do escravo. Nas pontas eram colocados dentes de animais, pregos, pedaços de metais, ossos de animais, porque quando tocava na pele do escravo, prendia na pele e rasgava. E isso acontecia durante 9 noites de surra, era o castigo chamado de novena. Após cada surra da novena, o escravo era banhado com água, sal, pimenta e urinas de animais, né, que era considerado assim, um banho de certo, né, para não infectar o ferimento do escravo. E também para cicatrizar o quanto antes para ele voltar para o trabalho. Ele ficava aqui de costas. Era preso aqui. Era o pescoço. Não, era o braço. Ele ficava com o braço aqui. Ah, e o outro foi o aqui. pronto. Aí a pessoa ficava atrás dele açoitando. Então a escrava que eu falei lá em cima, né, conta-se que ela foi enterrada viva exatamente nessa parte. Não tem tijolos, né, só o barro, o chão batido. Então conta-se que a escrava foi enterrada viva exatamente aqui embaixo. Né? Nunca foi feita escavações para saber se era uma história real. Tá do mesmo jeito desde a época. Isso consegui por aqui. Por aí. Opa. Então aqui é a sala do tronco, aliás, solitário, perdão. Então, a solitário é um compartimento pequeno, onde na minha altura eu seria um escravo baixo, né, ia ficar normal aqui dentro. Então os escravos eram negros bem altos, de 1,80 m, 1,90 m, ficavam aqui com as mãos amarradas para trás e um pouco torto devido à altura deles. Então com as mãos para trás eles começaram a cavar essa parte aqui com as próprias mãos, para ter mais espaço, para sentar, descansar as pernas, ficar mais afastado da porta. Porque ele só saía daqui depois de 6 ou 7 dias. A comida era jogada aqui nesse cantinho ou nesse outro cantinho aqui, que são exatamente essas duas aberturas que tem aqui na porta. Né? Então como ele ficava com as mãos amarradas para trás, ele tinha que ficar com a boca aberta aqui no canto. Então o que ele conseguia comer, tudo bem. O que não conseguia, caía no chão, aí não tinha como recuperar. Ok? A vida era difícil. Aqui. Gargalheiras, né, que prendia o pescoço do escravo. Naquela gargalheira ali do canto, né, ficavam as crianças de 8 a 12 anos de idade, para que elas fossem sendo disciplinadas desde pequenas, e aprendendo nunca a desobedecer ao coronel. Nessa ficava o escravo que era bem alto, né, porque ele ficava assim. Os pés eram amarrados, né, os joelhos dobrados. Para não ter o apoio das mãos, ele ficava com as mãos amarradas para trás. Então ele poderia ficar cansado, poderia começar a descer e a sufocar. Nessa outra aqui era o escravo que era um pouco mais baixo, porque ele ficava ao contrário, né? Ficava nas pontas dos pés, né? E também com as mãos amarradas para trás. Ele também poderia sufocar. Agora a obrigação do feitor é de vez em quando vir aqui, observar o escravo. Se preciso fosse, tirava ele para descansar, né? Porque o objetivo não era matar o escravo, era só dar uma lição nele, para que ele aprendesse com isso, nunca desobedeceu ao coronel. Os alunos de fora e com certeza são vistos como amigos, né? Que tinha a sensação de liberdade. Então essa aqui é a cela das mucamas. Né? Mucamas eram as escravas mais bonitas, selecionadas pelo próprio coronel, para trabalhar como domésticas na casa grande. Havia 10 mucamas aqui nesse quarto e cada uma recebia um cheiro de palha e um tapete, para não ter contato com o chão devido à higiene da casa. Todos os dias, as mucamas passavam por essa porta aqui para ir trabalhar na casa grande. Né? No final do dia, retornavam e passavam a noite aqui no quarto, no final da segunda porta. Por essa janela aqui em cima, o coronel ficava observando as escravas. Então, de vez em quando, ele observava uma delas, ele apontava, e a escrava, para que ele apontava, tinha que rapidamente subir até a casa grande, né, para aceitar com ele. A que não aceitasse, muitas vezes ia ser torturado.
Havia também ocasiões em que ela que aceitava também ser torturada pela senhora. Tinha bastante ciúme do relacionamento da escrava e o coronel. Então ela mandava principalmente arrancar os dentes da escrava. Então ela ficava feia e o coronel não queria mais olhar para ela. Então, aqui é o rio Pacuti. Ele nasce em Guaramiranga, percorre 150 quilômetros até desaguar no Maia, Quirais, passa bem próximo ao Beach Park, e ele serve na irrigação do canavial aqui na fazenda. Abastece também 9 cidades do estado do Ceará.